Fala pessoal, bem-vindo ao canal Como Assim? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, deixe o seu like já se inscreva no canal, nos dê essa força, faça com que nós possamos chegar aí a pelo menos a 50 inscritos aqui nesse canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal para receber esse tipo de vídeo. Estamos aqui lançando um quadro novo, né? O quadro chama Loucuras do Brasil. Esse aí é o episódio 1, né? Desse tipo de vídeo, vamos dizer assim, das coisas que acontecem no Brasil que são fora do comum. Se você na sua cidade tem alguma coisa, algum fato que aconteceu aí que você quer ver aqui no canal, manda pra gente conhecer a história, para poder estudar um pouco mais e trazer aqui neste canal. Bora pro vídeo? Os Canibais de Garanhuns. Em 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva sumiu na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. A moça, que era simpática e sorridente, era conhecida na região. Logo o episódio levantou dúvidas, isso porque imaginavam que não tinha nenhuma razão para ela simplesmente ter desaparecido. No entanto, era só o começo de uma série de desaparecimentos. No dia 12 de março, pouco tempo após o desaparecimento de Gisele, a jovem Alessandra Falcão da Silva se despediu da mãe pela última vez antes de ir trabalhar. Nunca mais foi vista pelos familiares. E mais uma vez, a cidade se viu diante de uma incógnita. Após o sumiço das duas mulheres, familiares e amigos desesperados começaram a procurar pistas do paradeiro delas. Não demorou muito para a primeira evidência aparecer. A família de Gisele recebeu uma conta do cartão de crédito no nome da menina. Na fatura constava que 2 dias após seu desaparecimento foram feitas compras em 5 lojas diferentes. Diante da situação insólita, familiares correram para a delegacia. Os policiais puxaram as câmeras de segurança dos estabelecimentos e se depararam com um estranho casal utilizando o cartão da jovem. Após investigações, os oficiais não demoraram para encontrar o endereço. Se dirigiram a Jardim Petrópolis e encontraram um cenário ainda pior. Então você pensa, né? A família, isso é triste, mas é comum o desaparecimento de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. E nem sempre a família consegue, né, encontrar, porque quando a pessoa não foge por conta própria, né, porque não está gostando da vida que está levando, ou porque tem um problema familiar, vamos dizer assim, quase na grande maioria das vezes a pessoa foi levada por alguém por algum motivo, seja homem, seja criança, seja mulher, né? Então assim, imagina a angústia da família procurando notícia, procurando saber, e já não foi a primeira mulher, né, que sumiu na cidade lá de Garanhuns, em Pernambuco, uma cidade de Pernambuco, e aí procurando, encontraram, né, esse casal fazendo compras no endereço, no horário, né, que constava lá no cartão de crédito, e aí a polícia procurando, conseguiu encontrar a casa desse casal, né, e quando a polícia chegou, né, na casa, descobriu que na verdade não se tratava de um casal, mas de um trio, né, um trio que vivia aparentemente um triângulo amoroso, né? E aí, diante da situação, a polícia, entrando na casa, se deparou também dentro da casa que havia também uma criança pequena na casa. E a criança indicou aos policiais o sentido para fora de casa, como se fosse indicasse o terreiro. Então aí os policiais, se dirigindo ao terreiro, os policiais acabam por encontrar vestígios dos corpos das duas mulheres, levando os 3, né, para poder prestar depoimento na delegacia. E aí, chegando na delegacia, a polícia, que é acostumada com esse tipo de caso, a polícia mais experiente, até os mais experientes, né, que já lidaram com vários tipos de casos, ficaram horrorizados com o feito desse trio. A Casa dos Horrores. Assim que chegaram na residência, encontraram 3 adultos: Jorge Beltrão,
Negro Monte de Oliveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Também havia uma pequena criança lá que foi identificada como filha de Jorge e Bruna. Em meio às perguntas das autoridades, a menina assustada apontou para o quintal, lá onde os policiais encontraram os corpos das duas mulheres desaparecidas. Como consequência, os três foram levados para a delegacia e teriam que prestar depoimento. Isabel cedeu à pressão policial e contou tudo o que havia acontecido, deixando até os policiais mais experientes horrorizados com o que o trio havia realizado. A mulher começou explicando como as vítimas eram levadas para a morte. A idosa convidava as jovens para sua casa com o objetivo de apresentar a palavra de Deus. Assim que chegavam, eram apresentadas a Bruna, que as levava para o interior da casa, onde Jorge estava escondido, pronto para atacar. Na primeira oportunidade, o homem que segurava uma faca atacava as vítimas por trás. Mortas, cabia a Isabel e Bruna levarem os corpos até o banheiro e esquartejá-los em seguida. A carne das coxas, braços, nádegas e fígados que foram extraídas eram levados ao freezer. Imagina, né? O choque para um policial, por mais que eles tenham já visto quase que de tudo, você chegar numa casa e ver essa situação. E o problema é que quando você vê as figuras, né, que são responsáveis pelas atitudes, você não dá nada por eles, não acredita que eles seriam capazes de fazer uma atrocidade dessa. E agora existe uma contradição, né, desse texto, porque cada hora, cada local que você pesquisa fala uma coisa, né? Em uma entrevista eles falam uma coisa, em outra entrevista eles fazem outra, num depoimento eles falam uma coisa, no outro depoimento. Então, assim, é um desencontro de informação que precisou ser junta, né? E aí para poder entender todo o caso, né? Então, assim, como ela atraída as pessoas, né? No caso são duas vítimas, né? Na cidade de Garanhuns, como eram atraídas. Aqui fala, nessa parte que eu encontrei, fala que elas eram atraídas através de um convite para escutar uma palavra de Deus. Mas existe em outros relatos, por eles mesmos, que eles ofereciam propostas de emprego, né, doméstico, para algumas mulheres, né, no caso as duas, e aí uma proposta que passava do limite, né, vamos dizer assim, era uma proposta quase que irrecusável, porque era uma proposta muito acima do salário que o pessoal recebia na região. O pai, né, de Gisele relata essa situação, que desconfiou, né, pela filha ir trabalhar num local que oferecia um salário que era muito acima do comum. Mas como a filha tinha o desejo de ter uma casa, né, de dar uma casa para os filhos que ela tinha, né, para viver com os seus filhos, ela aceitou a proposta, mal ela sabia que ela entraria na casa dos horrores, né. Os restos mortais não só serviram de alimento para o trio macabro, mas também para a pobre criança que morava com eles. Em uma situação ainda mais trágica, a carne também passou a ser vendida para moradores desavisados na região, que compravam os salgados de Isabel. Sem saber a procedência da carne, em um piscar de olhos, a cidade de Garanhuns era destaque em todos os veículos de comunicação por conta do crime bárbaro. Então você imagina, né? Além de comer a carne, né, esquartejavam as suas vítimas, alimentavam da carne, canibalismo humano, davam para uma criança, né, que aparentemente estava registrado no nome de Jorge e de Bruna, e além disso faziam salgados utilizando a carne humana e vendia
pessoal da cidade. Você imagina depois que foi descoberto o caso, as pessoas que compraram, né, o salgado dessa família. É nojento, como que é fora de lógica uma coisa dessa, né? E no Brasil, por isso que é loucuras do Brasil. E aí, o que é mais intrigante nesse sentido, que pensa pra você ver, a família que às vezes teve a filha desaparecida, a mãe, o pai, um irmão, um filho, você tem uma noção de que eles mesmos poderiam comprar os salgados da Isabel e comer a carne da própria filha ou da própria irmã? Você tem noção disso? De uma situação como essa, numa cidade de Pernambuco, numa cidade pequena aparentemente. Então, para a cidade foi um choque, né? E para o país também. O culto satânico. Além de toda a narrativa surreal que envolve Isabel, Jorge e Bruna, eles também disseram que consumiam entranhas das vítimas em um ritual macabro. O culto criado pelo homem se chamava cartel, que pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo. As vítimas foram escolhidas a dedo, pois eram consideradas impuras e espalhavam o mal e a discórdia na terra. Por isso, deveriam ser eliminadas. Após o julgamento do casal, a macabra residência do Jardim Petrópolis foi devastada pelos moradores raivosos. Os três foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificado, violação e ocultação de cadáver. Apesar de algumas inconsistências em seus depoimentos, cada um dos criminosos pegou 71 anos de reclusão. E aí você vê, né? Sempre nessas histórias existe a ideia, ou existe a questão de que é uma seita, é uma pessoa doente mental, ou é um serial killer, ou é uma pessoa que tem algum problema, ou pertence a alguma seita religiosa ou satânica, né, que praticam esses atos. E aí ele não era diferente. O Jorge se dizia pertencer, né, uma seita criada por ele, chamada de cartel, né? E aí ele fala, né, conta que ele escutava vozes que fazia com que ele fizesse tudo que ele fazia. E durante um bom período dentro da prisão, dentro dos seus depoimentos, ele dizia que não se lembrava de nada, que se lembrava de flashes, né, mas sempre confrontado com as provas, né, e evidências, já que não foi comprovado, né, que ele tem algum problema psiquiátrico, ele é uma pessoa normal, né, ele assumiu, né, essa ideia, né, ou esse pensamento que ele é esquizofrênico, apesar de eles não terem encontrado, né, dentro da área da psicologia, dentro do estudo do caso dele, que ele fosse ou que ele tivesse algum problema mental. Existem suspeitas que Jorge tenha matado mais mulheres durante a sua vida, mas não há pistas nem evidências além das falas de suas mulheres, Bruna e Isabel. Na prisão, publicou seu diário através da obra Revelações de um Esquizofrênico. Em um relato, alegou que não se lembrava de nenhuma de suas ações, pois era comandado por forças malignas que obrigavam a cometer os terríveis atos. Todavia, o próprio Jorge escreve que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada pela mente doentia dele. Abre aspas. Tudo isso que revelei não sou eu, nem ninguém. É só minha mente, relata no último capítulo do diário. Então assim, né? E aí ali dentro da prisão ele acaba escrevendo esse diário, né? Que contém, né, alguns trechos dos seus feitos,
né, e como funcionava o cartel, né, a mente, né, dele, vamos dizer assim. E você lembra da criança lá do início, né, que na casa é encontrada uma criança. Essa criança, ela foi registrada como sendo filha de Jorge e Bruna. Só que na verdade a justiça descobriu, né, através da investigação, que Jorge matou uma outra pessoa chamada Jéssica Camila da Silva Pereira em maio de 2008, na cidade de Olinda, em Pernambuco. Então, em depoimento, né, aos investigadores, a Isabel, uma das mulheres de Jorge, denuncia que ele, junto com elas, mataram também uma pessoa que era uma moradora de rua, que tinha uma criança na época de aproximadamente 2 anos de idade. Segundo Isabel, ela gostava muito, né, dessa mulher, e aí ela atraía essa mulher, dando coisas, né, tratando ela muito bem na sua casa, e aí em determinado tempo eles tiveram, né, a ideia de assassinar essa pobre jovem que tinha essa filha de 2 anos e também fazer todo o processo do ritual da alimentação, né, de comer a carne e tal. E aí a criança ficou com eles e foi registrada como sendo filha de Bruna e Jorge. No dia 15/12/2018, o trio conhecido como Canibais de Garanhuns foi condenado por assassinar, esquartejar, consumir e vender a carne humana dentro de salgados por um júri popular no sábado, dia 15, em Recife. Jorge Beltrão Negromonte da Silva, Isabel Cristina Pires da Silva e Bruna Cristina Oliveira da Silva foram julgados pelas mortes de Alexandre da Silva Falcão, de 20 anos, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, ocorridas em Garanhuns. Os 3 já haviam sido condenados pelo mesmo crime praticado na cidade de Olinda a uma jovem chamada Jéssica Camila da Silva Pereira, em maio de 2008. Então é isso, né, pessoal? Deixe o seu like, não para eles, não para o tipo de história, mas para o canal, para dar um incentivo aí pro canal. Se inscreva no canal, me ajude a chegar pelo menos a 50 inscritos. Se vocês têm alguma história aí na sua região, na sua cidade, que vocês acham que pode participar aqui desse quadro novo, Loucuras do Brasil, deixe aqui embaixo, né, nos comentários, e a gente vai estar pesquisando e trazendo aqui para vocês. Até a próxima!